Uma proposta de emenda à Constituição pode impedir que o Ministério Público realize investigações. Para conversar sobre esse tema, o Argumento recebe aqui no nosso estúdio o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso. Seja bem-vindo, senador. Obrigado. Estou à sua disposição. O que alegam aqueles que escreveram e estão batalhando pela aprovação da proposta de emenda à Constituição 37 de 2011? Alegam que a Constituição daria exclusividade à polícia para conduzir a investigação. Nada mais falacioso, nada mais mentiroso. O Ministério Público ele não deseja presidir inquérito policial. Quem preside inquérito policial é a autoridade policial. O Ministério Público deseja continuar a fazer o que ele vem fazendo desde 1940 com o nosso Código de Processo Penal. Como funciona isso no mundo? O mundo. Existem 3 sistemas chamados de investigação preliminar no mundo. Um primeiro sistema, promotor e investigador. Onde o Ministério Público pode investigar? Onde existe isso? Na Ásia, Coreia do Sul, Japão, o Ministério Público pode investigar. Na Europa, nós temos a Portugal, o Ministério Público pode investigar. A Alemanha, o Ministério Público pode investigar. Há 15 dias atrás, na França, foi apresentado um projeto para a criação de um Ministério Público especial que investiga crimes financeiros em razão do escândalo do ministro que possuía uma conta na Suíça. Na Europa, Suíça, o Ministério Público pode investigar. Na América, os Estados Unidos, o Ministério Público lá investiga. É o sistema do promotor investigador. No Paraguai, até no Paraguai, o Ministério Público pode investigar. Um segundo sistema, que é o chamado juizado de instrução, existe na Espanha com alterações recentes, e na França com essa modificação que nós fizemos referência. E um terceiro tipo, o Ministério Público, a investigação preliminar sendo conduzida pela autoridade policial, existe no Brasil, no Senegal, nesse sistema nosso. Isto é uma farsa, dizer que o Ministério Público não possa investigar. O mundo todo, me permita, fala-se na chamada universalização da investigação. Nós, a República Federativa do Brasil, é signatária de tratados internacionais que falam sobre a investigação do Ministério Público. O Estatuto de Roma, que criou o TPI, já internalizado no Brasil, permite que o Ministério Público investigue. É um promotor que conduz as investigações. A Convenção das Nações Unidas contra os Crimes Transnacionais, a Convenção de Palermo, permite que o Ministério Público investigue. Aqui, no Brasil, a Constituição, ela não dá a nenhuma instituição a exclusividade em absolutamente nada. Por exemplo, Legislativo cria e nova ordem jurídica, criando o que nós conhecemos como lei. O Executivo edita medida provisória. O Judiciário tem regimento interno. O Judiciário julga, mas o Senado julga também o Presidente da República pela prática de crime de responsabilidade. Não existe na nossa Constituição nenhuma instituição republicana que tenha a exclusividade em absolutamente nada. Senador, onde começa e onde termina a atribuição de cada um dos órgãos? Onde começa a atribuição de investigar do Ministério Público e onde começa a atribuição de investigar da Polícia Judiciária? Sim, investigar significa perquirir, indagar a existência ou não de um determinado fato. Isso é investigar. Você vai buscar a demonstração da existência ou inexistência de um fato ou a existência ou não de uma fraude documental. A Constituição, ela estabelece que o Ministério Público é o titular constitucional da ação. Em sendo o titular constitucional da ação, a Constituição dá o objeto final, a Constituição dá a atribuição, ela não pode retirar os meios para que o Ministério Público possa desempenhar essas atribuições. O Código de Processo Penal estabelece no seu artigo 5º, parágrafo 1º, a possibilidade do Ministério Público investigar. A Lei Complementar 75 de 93 também estabelece esta possibilidade. Esta exclusividade não existe na Constituição nem no Código de Processo Penal. Eu aceito até a possibilidade que nós tenhamos sim de regrar algumas espécies de investigações. Isso é possível que seja feito. Alguns defendem que isso pode ser feito através da resolução do Conselho Nacional do MP. Aliás, já existe uma resolução do Conselho Nacional do MP que trata disso. A Constituição e nenhuma lei no Brasil veda e não dá esse limite da investigação. Quem vai até que ponto? Todos estão cumprindo a sua atribuição. A CPI, por exemplo, a lei que estabelece a regulamentação da CPI é da década de 50, 1579. Esta lei fala em investigação e manda aplicar
subsidiariamente o Código de Processo Penal. Quando você fala em Banco Central, por exemplo, existe dentro do Banco Central uma delegacia de combate a ilícitos cambiais e o Banco Central investiga aplicando subsidiariamente o Código de Processo Penal. As receitas, elas investigam. O IBAMA investiga. Cachorro no Brasil investiga. Quando você vai viajar, o cachorro está cheirando a sua mala, ele está investigando. Até cachorro no Brasil investiga. E alguns não querem que o Ministério Público investigue. Senador, o presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal, doutor Marco Leôncio, ele, numa outra entrevista aqui na TV Senado, ele declarou que o Ministério Público realiza investigações com polícias não judiciárias, Polícia Ambiental, Polícia Rodoviária Federal e outros órgãos que tais. Isso é legal? Sim, isso é absolutamente legal. Eu vou dizer por quê. Imagine, o cidadão, o indivíduo, ele pode investigar? Pode. Existe uma lei da década de 50 que regra a profissão de detetive particular. Imagine, alguém subtrai a minha casa, leva a minha geladeira, ok? Aí eu pergunto para o vizinho do lado esquerdo, o senhor viu alguma coisa? O vizinho disse, vi. Aí eu chamo o vizinho, colho o depoimento do vizinho. Pergunto para o vizinho do lado direito, o senhor viu? Ele disse, vi, até tirei uma foto. Está aqui a foto, junto o documento. Eu estou fazendo uma investigação. É lógico que não se faz possível a prática do que se denomina de constrições judiciais, ou medidas que ofendem a integridade, o patrimônio jurídico do cidadão, como a interceptação telefônica, como busca e apreensão. Isso precisa de uma decisão judicial. Exatamente disso que esse aspecto, investigações telefônicas, o delegado, o presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal alegou que no estado de São Paulo as escutas telefônicas estariam sendo feitas, milhares de escutas, com o apoio da Polícia Militar e não da Polícia Civil. Se o delegado, o presidente da associação, tem essa informação e não tomou providência, ele comete um crime chamado prevaricação. O artigo 5º, inciso 2 do Código de Processo Penal diz que ele tem que dar conta disso à autoridade policial. Ele está numa defesa corporativa, associativa, ele tem que tomar providência. Eu não tenho acordo com o erro. A polícia comete equívocos? Sim. O Ministério Público comete equívocos? Sim. Agora, eu não conheço essa situação em que o Ministério Público está se valendo de outros meios não republicanos para conseguir interceptação telefônica. A Lei 9.296, que trata da interceptação telefônica, esta lei não exclui a possibilidade do próprio Ministério Público a ter instrumentos de investigação, desde que ocorra a autorização judicial. Quando a lei diz que compete ao Ministério Público a regulação externa da atividade policial, ela está estabelecendo algum tipo de hierarquia? Não. A lei, existe isso na Constituição, no artigo 129 da Constituição, fala que cabe ao Ministério Público fazer o controle externo da atividade policial. E existe a Lei Complementar 75 de 93 que fala disso, e a Lei 8.625 também de 93, e uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que regra o chamado controle externo policial. Não existe hierarquia entre o Ministério Público e a autoridade policial. Não existe hierarquia no sentido administrativista, no sentido de subordinação hierárquica, de comando, de ordem. Tanto que, quando o Ministério Público ele requisita a instauração de inquérito policial, e isto está previsto no Código Penal, no Código de Processo Penal, requisição não é ordem. Requisição não é ordem que necessitaria da subordinação hierárquica. Requisição é determinação para que uma autoridade exerça suas atribuições. O Ministério Público não exerce nenhuma hierarquia em razão da autoridade policial. Não existe subordinação hierárquica entre estas instituições. Isto é uma distorção do nosso sistema. É uma distorção. Imagine, você tem uma polícia que recebe o nome de polícia judiciária, ela é subordinada ao Poder Executivo e em muitos estados da Federação a Polícia Civil, com raríssimas exceções, não passam de guarda pretoriana do governador, que é utilizada a polícia muitas vezes com finalidade política de perseguição. Isso existe. Daí o Ministério Público tem que fazer o controle externo. A autoridade policial deve ser respeitada, a
o agente policial deve ser respeitado, o escrivão deve ser respeitado. Nós devemos repensar no Brasil este sistema de investigação. Eu defendo que nós possamos ter uma única investigação. E eu defendo, estou fazendo uma reflexão a respeito disso, e sem o temor de descontentar quem quer que seja. Eu tenho grandes amigos que são delegados de polícia, que exercem um papel importante na defesa da ordem jurídica, porque o Estado ele tem o dever fundamental de investigar. O Estado tem o dever fundamental de investigar através de suas várias agências. Agora, nós temos que repensar, sim, o papel do inquérito policial, temos que repensar o papel da autoridade policial, temos que imaginar qual a necessidade de aquele que conduz a investigação, ele ser bacharel em direito. Qual a necessidade disso? Quem vai fazer a adequação típica, correspondência exata entre o que foi praticado e o que está previsto no preceito primário do Código Penal é o Ministério Público, que é o titular constitucional da ação. Nós temos que repensar isso, não em homenagem ao Ministério Público, não em homenagem ao delegado A ou B, não em homenagem ao agente de polícia, mas em homenagem ao cidadão. O cidadão não quer lutas corporativas. O cidadão quer saber quantos inquéritos policiais são instaurados, quantos inquéritos policiais chegam à autoria de homicídios, quantos desses inquéritos policiais relatados o Ministério Público denuncia, a denúncia tem que ser bem feita, quantas denúncias dessas são recebidas. E resultado. Nós precisamos buscar eficiência nisso, nós temos que valorizar, sim, o agente policial, o escrivão, o delegado de polícia, temos que valorizar as instituições. Nós não podemos trazer para a Constituição da República embates corporativistas. Eu sou contrário a isso. Nós não podemos hoje prescindir, dispensar a investigação por parte do Ministério Público. Por que isso? Porque nós vivemos num país em que o índice de corrupção é alarmante. O índice é alarmante. Não podemos dispensar o Ministério Público. Agora, o Ministério Público não terá condições de investigar tudo. Não terá condições de investigar tudo. Eu sou muito mais favorável a que exista a universalização da investigação com a participação conjunta do Ministério Público com a polícia. Aliás, eu, enquanto procurador da República, eu pedi exoneração durante 15 anos. Exerceu o cargo do senador. Eu pedi exoneração, não me aposentei, não me licenciei, pedi exoneração porque eu entendi que aqui é uma trincheira, sim, também, para que nós possamos fazer com que a nossa sociedade seja mais justa, mais livre, mais solidária. Participei de casos importantes em que o Ministério Público investigou em conjunto com a autoridade policial. Vou citar um caso, o caso Sudã, que resultou inclusive em prisão de ex-presidente do Congresso Nacional. Eu participei da investigação junto com a autoridade policial, ombreando com a autoridade policial. Caso Edelbrando Pascoal, eu fiz o júri do Edelbrando Pascoal. A investigação era do Ministério Público junto com a autoridade policial. Caso Arcanjo, do chamado Comendador Arcanjo de Mato Grosso, o Ministério Público investigou. O que nós não podemos permitir hoje é que nós, em razão de brigas, de discussões entre classes, categorias, ao cidadão ter subtraído esse seu direito fundamental a que nós possamos viver numa sociedade livre de crimes. O Estado não está fazendo favor ao investigar, o Estado está cumprindo um dever fundamental para que nós possamos viver numa sociedade livre de crimes. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Nós conversamos com o senador Pedro Taques sobre a proposta de emenda à Constituição que quer impedir que o Ministério Público participe de investigações criminais. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para 0800 61 22 11 ou então acesse o site www.senado.leg.br/tv. Obrigado pela atenção e até o próximo argumento.